Conta-se que no casamento de Peleu, o herói Peleu, com a ninfa Tétis, todos os deuses do Olimpo estavam presentes. Menos Eris, a deusa da discórdia, que não foi convidada por motivos óbvios. Só quando ela soube, ela apareceu de repente na festa e numa mesa estavam animadamente conversando Afrodite, Atena e Hera. Ele chegou no meio das três deusas, colocou um pomo de ouro, uma maçã de ouro com o seguinte escrito: para a mais bela. Logo cada um se dizia mais bela. E daí começou o debate. Ah, eu sou, não, sou eu. Começou aquela discussão acalorada, até que Zeus teve que interromper. Mas Zeus não teve coragem de dizer quem era mais bela, né? Zeus foi esperto. E Deus nenhum quis. Então Zeus disse: vocês vão procurar alguém que seja neutro. Eu vou mandar, e chamou Hermes e mandou levar até Paris, um simples pastor de ovelhas que estava no campo tranquilo. Então eles chegaram lá dentro de Paris, e Paris olhou e disse: é impossível, as três são belíssimas, não tenho como escolher a mais bela. Aí elas começaram a dar uma mãozinha, né? Hera chegou e disse: eu sou Hera, a esposa de Zeus, né? A rainha do Olimpo. Se você me escolher, você vai ter todas as riquezas do mundo. Depois chegou Atena. Atena disse: eu sou Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Se você me escolher, eu te farei o general mais sábio, mais inteligente do mundo. Você vai vencer todas as guerras. Então a sua fama, o seu nome vai crescer durante todo o mundo. E durante gerações e gerações vão falar de você. E por último chegou Afrodite. Afrodite disse: olha, eu sou Afrodite, a deusa do amor. Se você me escolher, eu vou dar o amor da mulher mais linda do mundo. E aí fez de aparecer diante dele a imagem de Helena, aquela Helena de Troia, da guerra de Troia. E realmente Paris, depois ele não sabia até aqui, ele vai descobrir que ele é o príncipe de Troia. Ele vai ser acolhido lá, vai assumir a posição de príncipe. E nessa posição é que ele vai e raptura Helena. E daí começa a guerra de Troia. Mas é outra história. Até que ele não sabia. Então, mas ele se apaixonou imediatamente por Helena e deu a maçã a Afrodite. A partir daí, Afrodite passou a protegê-lo enquanto ele passou a ter o ódio das outras deusas. Isso vai ter interferência lá na guerra de Troia. Mas é outra história, como eu falei. Então, ele foi tentado em três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São símbolos, os símbolos deles são a avareza, a inveja e o orgulho. Que são os três pecados, os três, observe aí, não é o pecado em si, é a origem do pecado. Por isso que quando fala de pecado capital, é que dá origem a muitos outros. Esses três dão origem a quase tudo que você imaginar no mundo, de ruim, de homicídio, de traição, de depressão, tem a ver com esses três, tudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Me lembra a tentação de Cristo. A tentação de Cristo teve a ver com quando o diabo disse assim, a concupiscência da carne, simbolizado pela avareza, que tem a ver com a satisfação dos desejos do corpo. Segundo Sócrates, os três grandes prazeres do corpo são a bebida, a comida e o sexo. No caso aqui, Afrodite tentou com sexo. Lá o diabo chegou para aqui e disse: se você está com fome, transforme as pedras em pão e coma. Então ele tentou Jesus com a comida. Mas todos dois têm a ver com a concupiscência da carne. É qualquer coisa que satisfaça os sentidos. Os sentidos são tato, olfato, audição, visão, paladar. E tem a ver com isso, exatamente. O símbolo é a avareza, apego aos bens materiais, medo de perder. O ciúme pode ser considerado um tipo de concupiscência da carne. E foi o que Afrodite ofereceu. Jesus, depois, o diabo levou ele para o pináculo do templo, bem alto, e disse: se você se jogar daqui, jogue daqui, prove que é filho de Deus. Você disse que é filho de Deus? Se você for, a Bíblia diz que os anjos vão te sustentar, não vai deixar você cair, não deixar você cair. Naquela época era muita gente ali, naquela época aglomeração de gente. Se ele se jogasse e os anjos o amparassem, aquilo logo todo mundo ia filmar, botar no Facebook, Instagram, Fantástico, quando você pensar aí, né? Jornal da Record, logo ele ficaria famoso, ele provavelmente não sofreria tanto quanto sofreu. Mas aqui é a mesma tentação que Atena ofereceu, né? A fama. Né? O diabo disse: prove que é filho de Deus, mas a Bíblia diz que isso aqui tem a ver com o orgulho, a soberba da vida, é a segunda concupiscência. Só que a Bíblia diz que Jesus se humilhou, esvaziando-se de tudo que era Deus e se assumindo a forma humana. Foi assim que ele se humilhou. E ele não podia fazer aquilo, quer dizer, nem era fazer, e aquilo por estragar todo o plano dele, né? E por último, e a terceira, né? O diabo mostrou, ele levou ele lá para um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse: se você me adorar, tudo vai ser seu.
Foi mais ou menos o que Era ofereceu, né? Riquezas, tudo que você quisesse. Tem a ver com a concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos está ligada à inveja. Tudo aquilo que está fora de você. Enquanto que a concupiscência da carne é o que está dentro, que são os sentidos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, no caso aqui, que tem a ver com a inveja, é tudo que está fora de você. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora assim, ó, isso aqui não é princípio religioso, né? Por incrível que pareça, são princípios morais. A questão é que às vezes a religião explica melhor do que a filosofia. Algumas questões morais, a filosofia explica bem melhor. A Bíblia, a religião explica muito melhor. E esse é um dos casos. O que é a concupiscência dos olhos, como eu falei, né? Que tem a ver com a inveja. Como é que a gente percebe se a gente está sofrendo por isso? A gente vê hoje em dia, naturalmente, por exemplo, quando você divide no cartão em 10 vezes. Você compromete um salário que você vai ganhar daqui a 10 meses. Isso tem a ver com a concupiscência dos olhos, com a inveja. A inveja não é só você desejar mal a alguém. Quando você começa a desejar, como eu falei, tem a ver com tudo que está fora de você. Aí isso, você começa então a desejar essas coisas, e então você começa a se comprometer e compromete sua vida inteira. Isso pode levar a inveja em si só, pode levar, como eu falei, a muitos outros pecados, né? Pode matar, você pode roubar, você pode fazer tanta coisa, inclusive também se endividar. Caluniar, desejar mal às pessoas, tem a ver com a soberba da vida. Com a concupiscência dos olhos, tem a ver com a inveja. A soberba da vida é outra coisa, que é o orgulho. E aqui é que eu queria conversar um pouquinho mais. O orgulho não é só você se sentir superior, não. Você se sentir inferior também é orgulho, por incrível que pareça. É a mesma raiz, a concupiscência, a soberba da vida. Como assim, Laurentino? Uma pessoa que se sente superior a outra porque tem uma motocicleta, por exemplo, ela vai se sentir inferior a outra que tem um carro. Vocês estão compreendendo a diferença? Por quê? Porque os valores dela têm a ver com bens materiais. Então, assim como ela se sente superior, ela vai se sentir inferior. É a mesma raiz. Por isso que tem pobre que é orgulhoso e tem rico que é humilde. Na verdade, para você ser normal, você tem que tratar todo mundo igual, independentemente disso. Isso é que é ser normal. Quando o pobre trata mal o rico para provar que ele não é inferior, isso já mostra que ele se sente inferior. Vocês estão compreendendo qual é o problema? Que é a mesma coisa, é a mesma raiz. A Bíblia diz que Jesus não se importava com a aparência dos homens. Quando os escribas chegaram a falar com eles, mestre, sabemos que tu não olhas essas coisas, que tu trata tudo do mesmo jeito. Que é isso que é o ideal, que é o normal. Quando você trata assim, então você é uma pessoa que está, digamos que, livre desse pecado, dessa concupiscência, porque, como eu falei, é como uma doença. Você começa a ter febre, diarreia, dor de cabeça, falta de mal-estar, cansaço. Isso como seria, digamos, os pecados. Mas a razão está dentro de você, que é a infecção, talvez o processo infeccioso lá dentro, que tem que ser combatido é o que está lá dentro, no caso aqui a soberba da vida. Quem é soberbo também a gente vê por se exibir demais, se exibir, tentar mostrar o que não é, se importar demais com a opinião alheia, tudo tem a ver com, por incrível que pareça, com a soberba, com o orgulho. Briga de casal, passa às vezes uma semana sem falar para ninguém dar o braço a torcer, orgulho, está tudo relacionado, então é isso que a gente precisa entender. A concupiscência não é o pecado em si, mas é a raiz, o que leva você a cometê-lo. E por último, a concupiscência da carne, né? Que eu falei que é a avareza, a apego excessivo aos bens, mas principalmente a satisfação dos sentidos. Aí então tem a ver com todos os vícios, qualquer vício, inclusive vício em celular, né? Inclusive vício em internet, que é tudo que dá prazer. Por isso que aqui é uma coisa que eu queria lembrar, que é chato assim para os homens, quando você casa, que você decide que sua mulher vai ser, se você não dizer assim, essa vai ser a mulher da minha vida, eu não vou mais querer ter relação sexual com nenhuma mulher. Pelo contrário, qualquer mulher qualquer rabo de saia, que digamos, você está ali afim e tal, isso também é concupiscência da carne. Já tá incluído nesse pecado aqui. E como fazer, né? Como você se colocar contra elas? Você precisa amar mais as pessoas, se colocar no lugar delas. Quando você tem mais empatia, isso vai fazer você ser uma pessoa menos avarenta, digamos assim, né? E uma pessoa melhor. Agora, como é que você se livra disso, né? Em primeiro lugar, a Bíblia fala é do amor, né? O amor, a Bíblia diz que quem ama cumpre a lei. O amor transforma o mal em bem, transforma a avareza em generosidade, o orgulho em humildade, a inveja em admiração. O amor, ele
muda totalmente. Por exemplo, quando a pessoa avarenta, ela se nega a ajudar quem quer que seja, mas quando ela ama, por exemplo, o filho, meu filho, você está precisando de alguma coisa? É o contrário, ele deixa de ser avarento e passa a ser o contrário. Como eu falei, o amor torna o contrário. Quando você se sente arrogante, orgulhoso, mas quando você ama, pelo contrário, você diz, puxa, será que eu te magoei? Será que eu magoei alguém? Vem cá, eu te magoei, perdão. Você às vezes só nem falou nada, mas o amor, ele muda. Eu não sei explicar, mas é por isso que a Bíblia diz, quem ama cumpre todas as leis. Quem ama não mata, não rouba, não faz mal ao próximo, não inveja. Porque quando você inveja, você deseja mal a alguém, você quer ser superior ao outro. Quando o outro tem uma coisa, faz uma conquista, você deseja que ele caia. Quando ama, não. A conquista da pessoa, de seu filho, eu vou dar o exemplo do filho, porque quando seu filho consegue subir na vida, você não deseja que ele caia, pelo contrário, você se sente orgulhoso, né? Ou seja, você tem inveja, querer bater inveja, você tem orgulho, porque, puxa, meu filho foi em primeiro lugar no concurso, meu filho isso, meu filho aquilo, assim, o amor, ele transforma totalmente, por isso que o principal é tentar ser amar, apesar que eu sei que não é fácil, mas um amor é um antídoto contra tudo isso. Contra tudo isso, né? O principal antídoto contra a concupiscência, que é o amor. E voltando a Paris, né? Paris, ele cedeu a exatamente só a uma, mas foi o suficiente para destruir a família dele toda, porque lá na frente, na guerra de Troia, morre todo mundo, inclusive ele. O certo seria ter feito neutro, o juiz é neutro, não aceitava nenhuma oferta, dizia não tenho como decidir, acabou, então ele decidia por ele, né? Agora, uma coisa eu sei, né? De uma forma ou de outra a gente tem isso tudo, né? Inveja, avareza, orgulho. E eu também, eu não estou querendo dizer que eu sou superior não, até porque não sou mesmo. No dia a dia a gente enfrenta a tentação nessas três áreas, todo dia, toda hora. O importante é só você não... Porque é do homem mesmo, acabou. Não tem que discutir não. Agora ser tentado não é pecado, é nosso consolo. Pecado é cair em tentação. A gente não pode se deixar dominar, mas está sempre atento, porque embora a Bíblia diz que o espírito esteja pronto, né? Eu nem sei se meu espírito está pronto mesmo, porque eu não me sinto bom, uma pessoa boa, mas embora o espírito esteja pronto, a carne é fraca.